Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus a casa está cheia, né? Tem uma ou outra cadeira aí vazio, mas Deus está nos abençoando. Às vezes eu dou um tema para a mensagem, né? E o tema desta noite seria um outro, né? Mas de repente eu mudei o tema, até mesmo pensando assim, você prestar atenção, né? E o tema é o seguinte: é desse jeito, né, que a gente segue Jesus, ou que a gente vive com Jesus. Eu estou dando o tema, a essência do tema, né? Ou que a gente anda com Cristo, com Jesus. Então é desse jeito que se anda com Jesus. Amém? E que jeito? O jeito que a Bíblia fala. Não sou eu que vou ensinar o jeito de andar com Jesus. Não tenho essa presunção, né? Seria muita cara de pau, muita presunção, né? Querer ensinar como se anda com... Estou aprendendo. Eu sou um aprendiz, como os irmãos são. Amém? Todos nós somos aprendizes, né? Mas a Bíblia nos ensina. Nos ensina. E nós vamos ler, irmãos, veja como é importante. Tem pessoas que não, às vezes ficam, mas será? Será não é? É. Pastor Jorge Henrique, no aniversário da igreja, trouxe um texto. Alguém lembra qual o texto? Será que tem alguém que lembra? Que livro que era o texto que ele trouxe? Que livro? Ele deu um versículo, 2 versículos ele leu para a mensagem. Colossenses. Tá? Alguém lembra qual o capítulo? Olha, 2, olha só. E o versículo 6 e 7. Não é isso? Ele até explicou que não era para pregar aquela mensagem, mas chegando próximo ali, mudou, né? Acho que mudou no dia mesmo. Porque Deus queria falar algo para a igreja sobre aquele texto. E falou: quem estava aqui, ou quem não pôde vir, mas teve o cuidado, né, de ouvir a mensagem no canal do YouTube da igreja, então percebeu que Deus estava falando com a igreja, algo muito importante. Depois disso, a esposa dele se comunicou comigo e ela disse que se ela tivesse tido oportunidade, embora não é muito o jeito dela vir na frente, não gosta muito, que nem a Marta assim, ela é um pouco mais tranquila, a Marta é mais, né? Não gosta de ficar, a Marta para vir aqui na frente falar, ela foge. Né? E a Marli, a esposa do pastor Jorge Henrique, disse que se ela tivesse essa oportunidade, ela tinha uma palavra para a igreja. Né? Ela me passou a palavra depois. E é mais ou menos dizendo que a igreja precisava, Deus estava dizendo para a igreja porque a igreja precisava aprofundar suas raízes espirituais no Senhor. Amadurecer, buscar mais esse amadurecimento. Buscar mais esse crescimento espiritual. É o que ela disse. Que o Senhor falou ao coração dela, ele iria falar à igreja. Então a igreja precisava. Porque a igreja fazendo isso, nada seguraria a igreja mais. Então essa é a necessidade. Não falei nada, só comentei com a Marta. Pastor Wagner veio pregar domingo passado. Quem lembra o livro que ele pregou? Quem lembra? Ele pregou um versículo de um livro. Colossenses. Quem esteve aqui no domingo passado e ouviu a mensagem? Levanta a mão só para eu saber. Levanta bem alta, você esteve. Oh, meu Deus. Quem não esteve? Levanta a mão, pessoal. E quem não esteve e procurou ouvir? Menos gente. Esse é um grande defeito nosso. Está aqui, irmãos.
A mensagem do domingo não é para as paredes, é para a igreja. Todas as pessoas que pregam e pregaram aqui, eu sempre falei, eram pessoas que vinham com seriedade, buscavam a Deus e pediam ao Senhor uma mensagem dele para a igreja. Lembra que eu sempre falo isso? É esse cuidado que se tem. Então, se há uma mensagem para a igreja deve o quê? Ouvir. Seja aqui, ou se não puder vir, depois em casa, no YouTube. Por isso é gravado. Né? Tá bom, irmãos? É uma falta, muito grave até, de certa forma. Porque crescimento espiritual passa também, depende também, da palavra que Deus dá para a igreja. Não só, mas em muito depende. Então é importante que você, quando não puder vir ao culto, né, você vai lá no YouTube e procure ouvir o que Deus está falando para a igreja. Se eu faço parte da igreja, então Deus está querendo falar comigo também. Então foi assim, pastor Wagner pregou Colossenses 2, mesmos versículos. Mas claramente que não foi a mesma mensagem, mas Deus falando no mesmo assunto. Não foi sobre raiz? Lembra que ele falou? Sobre raiz. E você é capaz de saber o que vai ser pregado hoje? Que livro? Quem arrisca? Colossenses. Que capítulo? 2. Que versículos? 6 e 7. Eu estou brincando assim, mas é sério, irmãos. Precisamos de ti, essa mensagem. Irmãos, a gente não se dá conta, mas Deus usa muitas coisas no culto para falar com a gente, inclusive louvores. Preciso de ti. Eu preciso muito do Senhor. Você precisa. Nós precisamos. Porque nós precisamos crescer mais. Nós precisamos aprender mais a viver do jeito que Deus quer que a gente viva com Jesus. Por isso que Deus fala conosco. E vamos então ler, né? Deixa eu abrir a Bíblia. Colossenses 2, 6 e 7. Eu não sei se a irmã Vandira está aí hoje. Eu queria aqui até de público agradecer. Eu queria agradecer ela pessoalmente, né? Mas domingo passado não deu. Agradecer porque ela me deu uma oferta, irmã. Era um presente para o pastor, né? Até para eu comprar uma Bíblia, que eu estava querendo comprar, né? Foi interessante, uma Bíblia é verdade. Porque eu falei para ela, comentei aqui, né? Que eu estava querendo comprar uma Bíblia com letra semelhante a esta, né? E não queria comprar por internet, não. Porque às vezes a gente pede uma Bíblia com letra, e fala, letra, a gente não quer letra pequena. Eu pedi uma Bíblia com letra grande, veio uma letra que não era letra grande aquilo. Então eu quero ir lá no local. E aqui não tem quase loja que vende Bíblia, né? Eu quero ir lá em São Paulo para comprar essa Bíblia. Tá bom? Agradeço, tá, irmão? Irmã Janu, agradeço, tá? Agradece por mim ela. Muito obrigado. Mas vamos lá. Colossenses, então, capítulo 2, versículos 6 e 7, já está aí na telinha aí, né? Eu olhei para cá, antigamente era aqui a tela, né? Diz assim, então, a palavra de Deus. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vou ler novamente. Quem sabe a gente decora, né? 3 domingos já, né? Lendo. Portanto,
assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Interessante. Depois eu vou explicar para os irmãos, essa palavra enraizado. Eu não sou entendido de grego, não. Falo que nem que eu falasse sobre grego aqui, mas não é que eu fugi da escola, é que naquela época, para estudar grego, na época lá, na faculdade, tinha aula de grego. Eu fiz algumas aulas, mas eu fiz só para passar na matéria, porque meu professor disse que era preciso 1 hora por dia. Quem quisesse estudar grego para valer, era preciso 1 hora por dia, nos 2 anos que tinha de grego lá. E como eu trabalhava bastante durante o dia, das 7 da manhã, lá no Colégio Batista, até às 6 quase da tarde, depois ia para a faculdade às 7h15, eu não tinha 1 hora por dia para estudar, né? Às vezes a gente estava no fim de semana, mas eu já dirigia a congregação aqui. Por isso que eu falo, jovens, tem gente que fala, pastor, não tenho tempo. Eu falo, meu Deus, os jovens de hoje são um pouco mole. Porque eu fazia faculdade teológica o dia inteiro, fazia à noite, trabalhava o dia inteiro, dirigia uma igreja, vinha para a escola dominical, cantava, pregava, fazia visita à tarde e à noite pregava. E segunda-feira de manhã, 5 horas da manhã, estava lá no ponto, esperando o Rápido São Paulo, acho que nem existe mais, para ir para São Paulo. E passava a semana lá. Verdade. Então não não entendo de grego não. Mas o grego ajuda muito, irmãos. E como já quando eu não entendo, eu procuro quem entende, né? A gente vai nos comentários. Essa palavra enraizados, ela tem um sentido seguinte: tendo sido enraizados. Já somos. Vamos falar sobre isso. Então, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Receberam Cristo Jesus, o Senhor. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então vamos lá. Esse texto aqui, Paulo estava falando àquela igreja de Éfeso, né? Nessa carta, mas também hoje fala a nós. Deus fala a nós porque a palavra era uma palavra inspirada. A carta era e é uma carta inspirada pelo Espírito Santo. E não era só para a igreja de Éfeso, é para nós também, para a igreja do Senhor em todo lugar. E ele diz que vocês foram salvos. Ele falava àquela igreja, assim como o Senhor fala pela sua palavra a nós hoje. Vocês foram salvos, vocês que se converteram, né? Foram salvos quando ouviram e creram. Não é que vocês vão ser, também vamos ser, né? Glorificação. Fomos, estamos sendo e vamos ser. Não é isso? Nós fomos salvos, por isso estamos sendo e por isso vamos ser. Amém? Se vamos ser é porque nós fomos. E não existe ninguém que foi e não está sendo e não vai ser. Amém, igreja? Eu não creio em perda de salvação. Eu creio em salvação, a que a Bíblia fala, é eterna. A salvação em Cristo é eterna. Então veja bem, vocês foram salvos quando? Quando ouviram. Ouviram o quê? O Evangelho, a mensagem da salvação, lembra? Deus usou alguém, né? Então vocês foram salvos quando ouviram a mensagem da salvação e creram. Vocês foram selados pelo Espírito Santo quando vocês ouviram a mensagem e creram. Foram salvos. E naquele momento que foram salvos, vocês foram selados
pelo Espírito Santo. Está claro isso aqui na Bíblia para vocês, irmãos? Estou falando alguma coisa aqui que não é? Está claro isso. Isso é doutrina fundamental, mas muito crente esquece. E como é fundamental, é muito importante. É muito necessário para a nossa vida e para o nosso crescimento. Porque a gente cresce sobre os fundamentos. E a Bíblia então fala que este selo garante que vocês, são realmente herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus. Então esse selo do Espírito em nós, já fomos selados, ele garante que um dia vamos estar na eternidade com Deus. Amém, igreja? Amém, amém mesmo. Em 1 Pedro 1,4, diz que há uma herança guardada nos céus para você que se converteu. Uma herança guardada nos céus, uma herança eterna. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? João 1,12 diz assim, usando o mesmo termo do apóstolo Paulo, de receberam, assim como vocês receberam. Lá em João 12 diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, veja que ele junta, as duas coisas estão ligadas. Quem recebeu é quem creu. Aos que o receberam, que creram em seu nome, no nome de Jesus, na pessoa de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que beleza, né, irmãos? Que maravilha a gente saber disso. Que maravilha. Isso aconteceu quando vocês nasceram de novo. Em Apocalipse 3:20, não usa o termo receber, mas a ideia é a mesma. Eu sei que é um versículo que é escrito para uma igreja, mas se aplica muito bem ao que não é crente também. Se aplica, tá? E diz assim, eis que estou à porta e bato, Jesus falando, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O versículo anterior fala em arrependimento. Então a condição é isso, arrependimento e fé, essa entrega ao Senhor. Quando você abriu a porta do seu coração e recebeu Jesus como Senhor e Salvador, Jesus fez o que? Ele veio habitar em seu coração, pelo Espírito Santo, amém? E ali, ele não se tornou apenas o seu Senhor, porque Senhor ele já era, sempre foi, mas o seu Senhor no sentido de que você recebeu, e seu Salvador, ele se tornou seu amigo. Quando você, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o recebê-lo, ele vai se tornar o teu Salvador e teu Senhor e também teu amigo para sempre. Então, Colossenses fala, apóstolo Paulo, assim como vocês receberam, está falando disso, Jesus, Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Esse continue a viver nele envolve submissão e obediência, certo? Não se esqueça, você recebeu Jesus como Senhor. Então, se você realmente se converteu, recebeu Jesus como Senhor, você deve andar nele da mesma forma, submetendo a Ele, entendendo que Ele é teu Senhor, obedecendo a Ele. Ele é teu dono. Envolve entrega, renúncia, consagração, seja feita a tua vontade. Envolve isso, esse andar nele, esse viver nele, irmão, não tem jeito, não pode tirar isso. É entrega, renúncia, consagração. Lucas 9:21, o Senhor diz que aqueles que queriam seguir Ele deveriam negar-se a si
mesmos, tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. Cada dia, renúncia, entrega, consagração. É desse jeito que se anda com Jesus. Não tem outro jeito. Não queira inventar, porque é só desse jeito que a Bíblia ensina. Envolve fé e confiança, porque quando você recebeu Jesus, você creu, não creu? Que Ele era o Salvador. Você creu que Ele morreu na cruz por você. Você creu que aquela morte tinha poder para perdoar seus pecados. Lembra? Para salvar a sua alma, para lhe dar a vida eterna, para transformar sua vida, para lhe dar um novo coração no sentido espiritual. Lembra disso? Você creu. E como você creu, você recebeu. Amém? Assim também você continue a viver nele, pela fé. O justo viverá da fé, pela fé. Fé, e fé traz segurança, traz descanso, traz paz. Você recebeu Jesus pela fé, então deve continuar andando e vivendo nele pela fé. Da mesma maneira. Pela fé porque você crê que Ele vai estar com você todos os dias. Você crê nisso, irmão? Pela fé. Pela fé porque você crê que Ele vai dar a você graça e poder para vencer a carne, o diabo e o mundo. Amém? Fé. Fé porque você crê que quando você pecar, embora você não deseje pecar, você evite o pecado, mas quando você pecar, mas se arrepender e confessar Ele seu pecado, Ele vai te perdoar. Fé. Se vive nele, continua vivendo nele, com fé, crendo que Ele ouvirá e atenderá às suas orações, irmãos. Quando você pedir em nome de Jesus, amém? Atenderá de acordo com a sua vontade. Crendo, você anda em Jesus, anda nele, vive nele, crendo que Ele o receberá no seu reino eterno, quando você partir desta vida, amém? E que ninguém poderá arrancar você da mão dele. É assim que se anda com Jesus. É desse jeito. Eu acho que tem mais coisas, mas isso faz parte. Não é do nosso jeito, é do jeito dele, é do jeito da palavra de Deus. Dependência, humildade, né? Amor e gratidão, não é isso que a Bíblia fala? Fala sobre isso, esse amor ao Senhor Jesus. Aquele que quiser seguir a Jesus, não pode amar mais a sua mulher do que a Jesus, não é isso que Jesus fala? Não pode amar mais a sua mãe, seu pai, seus filhos do que a Jesus. Aquele que quiser seguir a Jesus não pode amar nem a sua própria vida mais do que Jesus, porque é desse jeito que se segue Jesus, amando mais do que qualquer pessoa, do que qualquer coisa nesta vida. É desse jeito. Aí você diz, pastor, mas que coisa, por isso que eu disse, nós somos aprendizes. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. E o alvo, a meta, o objetivo é isso aqui. Amém? Amém, irmão? Amém. Ou não é o seu objetivo? Se você realmente está vivendo nele, tem que ser o seu objetivo. Porque é desse jeito que se anda nele, tendo como principal objetivo da sua vida isso aqui. Viver assim. Também envolve serviço, esse viver nele. Servindo o Senhor com seus dons e talentos. E é claro que a essência é a comunhão com o Senhor Jesus. Relacionamento com Ele. Relacionamento com Deus. Relacionamento de filho para com o Pai. De servo para com o Senhor, mas de amigo para com um amigo também. Bem, queridos, é desse jeito que se anda com Jesus, Leandro. Tem que ser assim, não tem outro jeito. Só desse jeito. Aí o texto continua. No versículo 7.
enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, no grego, o texto é tendo sido enraizado. A semente da palavra de Deus foi lançada em seu coração por uma pessoa ou mais pessoas, tá? Usadas por Deus, é claro. E um dia, teve um momento, num dia, que essa semente germinou e produziu raiz. Você foi salvo, amém? Recebeu Jesus. E essa raiz foi crescendo, buscando água e nutrientes espirituais, para crescer mais ainda e se fortalecer. Não é assim? Espero que sim, né? E assim como a raiz de uma árvore busca água e nutrientes para se desenvolver, é muito importante que você também busque, meu irmão. Escuta isso, que você busque o crescimento e fortalecimento espiritual. Tá? E olha, recursos Deus já deixou. E você busca essas coisas nos recursos deixados por Deus para essa finalidade. Você precisa, como uma árvore também, adquirir nutrientes espirituais para o seu amadurecimento. Tá? O amadurecimento na fé, para que suas raízes espirituais se fortaleçam, sejam fortes, se aprofundem. Então você precisa, irmão, buscar no Senhor. E você encontra esses nutrientes, sabe aonde? Sabe como? Como é que você encontra ele? Você já sabe, você já foi ensinado. Na leitura, uma das coisas, na leitura, na meditação ou reflexão, no estudo da palavra de Deus. É desse jeito que a gente anda com Jesus. Se fortalecendo, amadurecendo. E os recursos estão aqui. Tá? Querido, como é que tem sido isso? Agora eu quero perguntar. Responde para você. Você lê a Bíblia todos os dias? Com frequência? Lê mesmo com aquele desejo de receber o alimento para o seu coração, para a sua alma? Porque é assim que se lê a Bíblia. Você lê. Porque se você não lê, eu posso garantir que você é um cristão, se você já se converteu, né? Espero que sim, fraco espiritualmente. Fraco, sem muito discernimento, sem muita sabedoria. Verdade. Verdade. Então você precisa mudar isso hoje. Porque não é desse jeito que se anda com Jesus Cristo. Está errado. Você precisa mudar isso hoje. Você não pode andar com Jesus de qualquer jeito. Não dá para viver com Jesus de qualquer jeito. Não dá certo. Vai dar ruim. Também você encontra esses nutrientes nos cultos. Espero que esteja encontrando hoje. Nas reuniões das células. E aí, de repente, você é um daqueles, tipo turista, né? Aparece de vez em quando no culto. Não estou dizendo o pessoal que trabalha, que não pode vir, tá zito. Se dependesse dele, não faltava um, né? Tá? Mas se de repente é aquele, né? Turista. Na célula, não vou lá não. Vai ter alguma coisa aí especial? Vai ter um churrasco na célula, então eu vou. Está entendendo? Então você no culto, não lê a palavra de Deus, não é frequente no culto, onde tem os nutrientes. Na comunhão com os irmãos, você se esconde, parece aquele monge que vivia num enclausurado, né? Não se comunica com os irmãos, não tem comunhão com os irmãos, porque ali tem nutrientes para você, na comunhão, que vai fortalecer a sua fé em Cristo, vai amadurecer a sua fé em Cristo. Na oração, oh meu Deus,
na oração individual e em grupo. Eu fiquei assim, pensativo, né? A gente imagina, mas quando eu soube de gente que lidera, né, às vezes em igrejas, e que não ora, gente que tem posição de liderança e que não se dedica à oração, como é que pode? Como é que vai liderar? Se já com oração, né, e não por causa da oração, por causa de nós, a gente falha, a gente às vezes, né, comete, desliza aqui, não lidera da forma como deveria. Imagine sem oração. Nós precisamos, irmãos, dar valor a isso. Como é que você vai crescer espiritualmente se você não ora, criatura? Você diz, mas eu não tenho tempo. A gente consegue tempo para aquilo que a gente entende que é importante para a gente. Eu não tenho tempo, por quê? Porque é o meu emprego. Vou falar uma coisa para você, eu vou parecer radical aqui. Eu vou parecer radical, mas se alguma coisa me impede, tá, de eu crescer espiritualmente, está me impedindo, alguma coisa está me impedindo de eu buscar o meu Deus, como eu preciso, então eu vou remover isso da minha vida, tentar resolver. Se há algum problema, eu vou tentar solucionar esse problema, certo? Se é um problema que está atrapalhando meu crescimento, eu vou tentar resolver. Irmãos, se você tem um emprego assim, que você tem que acordar 4 horas da manhã, e você chega, sei lá, em casa só 10 horas da noite, já chega já moribundo, come, faz o seguinte, muda de serviço, pede a Deus, não vai pedir as contas, né? Você tem uma família, mas ora a Deus, Senhor, por favor, que mudem meu horário, ou Senhor me dá um outro emprego, por favor. Se esse é o problema, porque talvez não seja, talvez seja a desculpa para não orar, mas se realmente é o problema, então por favor, irmão, é verdade isso aí. Você está me impedindo, Wagner, de me crescer espiritualmente, de buscar o meu Deus, então eu tenho que dar um jeito. Vou continuar vivendo assim? Que Deus tenha misericórdia da minha vida, né? Então, na oração, no aprendizado das verdades da palavra de Deus, já disse, né? No serviço, e aí vai, né? No envolvimento com a missão da Maria Francisca, de ganhar a vida para Cristo. Em todas essas coisas você encontra os nutrientes espirituais para o seu amadurecimento, para que suas raízes espirituais se fortaleçam, se aprofundem no Senhor. Nesse texto de Colossenses 2,7, aqui, como eu já disse, Paulo fala que eles já estavam enraizados, já estavam em Cristo, já estavam ligados a Cristo, mas precisavam se fortalecer, é claro, precisavam aprofundar essa comunhão com Cristo. Assim sou eu e você, já estamos ligados em Cristo, amém, irmão? Já temos a raiz, mas precisamos fortalecer, aprofundar essa raiz, essa comunhão com o Senhor. Assim é comigo e com você, que já recebemos Jesus. Então, meu irmão querido, a semente da palavra da salvação já germinou em seu coração, produziu raiz, mas eu espero que essa raiz em sua vida não seja miúda, fraca, sem profundidade e talvez doente. Eu espero que não seja, porque se está assim, opa, sinal vermelho, alarme, perigo, muda, busca ajuda, primeiro de Deus, nos irmãos, muda, começa a fazer as coisas que têm que ser feitas, começa a buscar os recursos que você, onde buscar os nutritivos, os nutrientes, onde você tem que buscar. Muda, irmãos, muda, começa a seguir a Jesus do jeito que é para seguir. Amém, igreja? Temos que fazer isso. Não podemos nos acomodar uma vidinha assim, andar mais ou menos com Cristo. Nossas raízes espirituais precisam crescer, queridos, precisam se fortalecer,
precisam se aprofundar, precisam ser firmes e saudáveis, para que possamos dar frutos, muitos frutos, para a glória de Deus. É assim que tem que ser. Se estamos em Cristo, temos nele esses recursos. O apóstolo Pedro falou, ele diz lá em 2 Pedro 1,3, diz que Deus nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Talvez não dê para eu terminar aqui, irmãos, mas eu quero dizer o seguinte, eu vou pular algumas coisas. Eu ia falar um pouco sobre exemplos de árvores, Salmo 1, Salmo 92, mas eu vou aqui para o final. Então, Salmo 1 você sabe, né? Bem-aventurado, né? Lembra daquele versículo? Aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta da roda dos escarnecedores. Eles são como uma árvore plantada junto a quê? A ribeiros. É isso que nós temos que ser. Nossas raízes se aprofundando para que estejam absorvendo a água da vida que há em Cristo Jesus. Aí vamos ser uma árvore saudável, cuja folha não murcha e frutifica todo o tempo. Amém? É assim que você quer ser, irmão? Espero que sim. Se você é crente, acho que você quer ser assim. Então vamos lá, fazer as mudanças. Vamos dar um jeito na vida, né? E hoje, a partir de hoje, mudar o que tem que ser mudado. Tá bom? O Salmo 92, 12 e 15. Põe para mim aí, por favor. Os irmãos mesmo leiam. Salmo 92. Está lendo aí? Está dando para ler? Dá uma lida aí. Salmo 92, 12 a 15. Ele vai por o versículo 12, você lê. Minha garganta já está seca já. E agora o 13. Pode ler todo mundo. Oh, maravilha, nós os idosos aqui, o versículo, o seguinte. Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus, né? Então vejam bem, comparou, né, a nossa vida, o cristão, o justo, com uma palmeira. Diz que a palmeira, eu não entendo de árvore, mas eu procurei saber, né? É resistente às intempéries. Por isso que compara. A palmeira tem raízes profundas, frutifica em todas as fases da vida dela. Palmeira. O cedro do Líbano, interessante. Nos primeiros 3 anos, a raiz cresce, tá? Um pouco. 2 metros mais ou menos de profundidade. Por 3 anos, 3 a 4. Enquanto a plantinha cresce apenas 5 centímetros. Tá? Mas no 4º ano, ele começa a crescer. E as raízes se aprofundando. Ele consegue atingir 30 a 40 metros de altura. Mas o que acontece com ele? As raízes se aprofundam. Você olha para aquele brotinho pequenininho, as raízes estão se fortalecendo. E quando cresce, para derrubar aquilo ali, é difícil demais. Tá? E dizem até que sua madeira é muito resistente a fungos, bactérias e insetos. Por isso compara, Deus faz comparações na palavra dele. A sua vida, a minha vida, deve ser assim, como a palmeira, como o cedro, que haja estabilidade, que haja crescimento, que haja frutificação. Amém? E aí terminando, Jó 14, 8 a 10. Se você está sentindo, puxa, mas eu não estou bem, minhas raízes estão fracas, eu não tenho cuidado da minha vida com Deus. Como eu posso fazer? Jó 14, 8 a 10 fala assim: suas raízes poderão envelhecer no solo, pode acontecer,
e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, oh glória, com cheiro de água, a água do Senhor, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Isso pode mudar na sua vida, irmão. Você pode ser visitado pelo Espírito Santo, renovado, restaurado, e as coisas mudarem na sua vida. Busque ao Senhor com todo o teu coração, e você vai ver, creia e verá a glória de Deus na tua vida espiritual. É isso, igreja, que nós precisamos. É desse jeito que se anda com Cristo, tá? É desse jeito. Primeiro, é preciso ter as raízes espirituais ligadas a Cristo. Conversão. Sem conversão não tem como andar com Cristo. É preciso entender e crer na ação poderosa da graça de Deus em sua vida. É desse jeito. É preciso entender que sem Cristo você não consegue dar um passo na caminhada cristã. É desse jeito que se anda com Cristo, entendendo essas coisas. É preciso entender que você agora pertence a Cristo. Ele é o seu Senhor, não é você mesmo que é o seu Senhor. O seu dono é Ele, Ele é o seu Rei. Não é a sua vontade que manda, é a vontade dEle. É desse jeito que se anda com o Senhor. É preciso ter um coração disposto a renunciar, entregar, submeter-se à vontade dEle. É preciso negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. É desse jeito que se anda com Jesus, meu irmão. É preciso que Ele seja a razão maior da sua vida, o seu mais precioso tesouro. Isso é real na sua vida? Tem que ser. Mesmo que seja uma meta, eu quero que seja, amém? Graças a Deus que você quer, então busque isso. É preciso que nada e ninguém tenha mais valor para você do que Jesus Cristo. É preciso sermos humildes, termos um coração pronto a reconhecer nossos pecados e prontos a nos arrependermos e confessar. É assim que se anda com Cristo. É andando nele, em comunhão com Ele, em comunhão íntima, o mais íntima possível nesta existência. Você em Cristo em você. É assim que se anda com Cristo. É amando Ele com todo o nosso ser, mais do que a nossa própria vida. É vivendo com sincero desejo de agradá-lo, de obedecê-lo. É ter prazer, alegria, contentamento em andar com Ele. É assim que se anda com Cristo. E por conta disso, irmão, amar nossos irmãos em Cristo, como Ele ordenou. É assim que se anda com Cristo. Amém, igreja? É obedecendo a sua palavra, realizando a sua missão que Ele nos deu para ganhar vidas para Cristo, fazer discípulos para Jesus. Estou terminando. É sabendo que quando deixarmos esta vida, essa comunhão com o Senhor não se acabará. Pelo contrário, aí sim, desfrutaremos totalmente de um nível de comunhão como nunca tivemos nesta vida e poderemos ter, e isso por toda a eternidade. É assim que se vive com Cristo. É nós vivermos, irmãos, que a gente crê que a gente vai ver a maravilhosa glória de Deus, como nenhum ser humano pode ver nesta vida. É assim que se anda com Cristo, uma comunhão verdadeira, uma comunhão com Ele para valer, irmãos, de verdade, não de boca. Vamos estar fazendo isso, se não estamos fazendo. Se você está fazendo, continue. Se você não está, hoje se arrependa e comece a andar com Cristo do jeito certo. Amém, irmãos? Não de qualquer jeito. Que a gente tenha raízes profundas, que nossas raízes estejam se aprofundando, crescendo, se fortalecendo. Que Deus abençoe a igreja. Vamos orar, esteja em oração agora. Dá para cantar um cântico? Tem ou não? Não tem, né? Não, então deixa, você não preparou. Não, deixa, não. Se não tem, deixa. É que eu pus lá. Eu não quero segurar os irmãos, mas um cântico breve, né? Vamos orar. Ore agora. Enquanto esse cântico é cantado, ore, irmão. Ore, fale com o Senhor. Fala, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero te amar com todo o meu coração. É isso, eu quero viver cada dia para o Senhor.
Mas se você não se converteu, não recebeu Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, nesta noite receba-o. Receba-o nesta noite. Recebe Jesus. Vou convidar você. Você não recebeu Jesus e quer recebê-lo esta noite. Você estenda uma da sua mão, levante uma da sua mão para que a gente ore por você. Para que eu ore por você. Se há alguém aqui, dá um sinal, levante a sua mão. Eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Alguém? Mas vamos estar orando, irmãos. Vamos começar a viver, irmãos. Vamos fazer mudança. Tá? Eu preciso de mudança na minha vida, ou você não precisa? Ou está bom assim? Está bom desse jeito, irmão? Oh, meu Deus, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Porque para mim eu não digo, está bom desse jeito. Não, não está não, Senhor. Eu quero mudança na minha vida. Eu quero transformação, Pai. Eu quero ser muito melhor do que eu sou para o Senhor. Tenha isso na sua vida. Tenha esse objetivo na sua vida. Vamos estar orando agora. Ore agora ao Senhor. Ele ama você. Você é um daqueles que tem a raiz nele. Ele ama você muito. Você é um filho amado. Você é um filho muito amado. Por isso ele deseja que você cresça espiritualmente. Ele deseja que as suas raízes sejam fortalecidas, aprofundadas, firmadas. Por isso, porque ele te ama tanto. E ele quer que você desfrute mais desse amor. Dá para cantar? Dá para cantar? Amém. Vamos estar orando. Fica orando. Enquanto a música é tocada, esteja orando. Ore, vai colocando a sua vida na presença de Deus, irmãos. Peça mudanças, peça transformação, peça enchimento do Espírito, peça vida abundante. Amém. Obrigado. Amém, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por tão grande salvação. Obrigado, Senhor. Nós não éramos dignos, Senhor. Oh Deus, o Senhor nos salvou pela tua graça, foi teu amor, foi tua misericórdia. Deus, nós pedimos agora, Senhor, que essa mesma graça esteja nos transformando de glória em glória, que essa mesma graça esteja fortalecendo nossas raízes espirituais, Senhor, que essa mesma graça esteja amadurecendo a nossa fé, aperfeiçoando a nossa comunhão com o Senhor, que essa mesma graça, Pai, esteja derramando sobre nós do poder do alto, nos enchendo do Espírito Santo, enchendo o nosso amor de amor pelo Senhor, pelos nossos irmãos, que essa mesma graça, Senhor, esteja aumentando a nossa fé, que essa mesma graça esteja nos santificando, Senhor, nos purificando, Pai, essa mesma graça esteja nos usando, Pai, para louvor da Tua glória, para que sirvamos o Senhor, para que sejamos, Pai amado, semeadores da Tua palavra. Ó Deus, nos abençoa como igreja, nos fortalece como igreja, por favor, Deus, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Deus abençoe, irmão.